Olá, amigos, tudo bem? Nós vamos começar a tratar agora de um assunto chamado Idade Média. Idade Média e feudalismo não são necessariamente as mesmas coisas. Idade Média é um período de tempo que vai do século V até o século XV. Nós podemos dividi-lo em dois momentos: a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e Baixa Idade Média, que vai do século X até o século XV. A Idade Média, ela também não pode ser confundida com o feudalismo. Feudalismo é o modo de produção característico da Idade Média. O modo de produção feudal, ele foi marcado principalmente pelas relações servis de produção, assim como também uma relação entre nobres chamada de suzerania e vassalagem, que nós vamos observar mais adiante. Tratando especificamente do primeiro momento, da primeira metade da Idade Média, nós temos a Alta Idade Média, do século V ao século X. A Alta Idade Média ela é marcada pelo processo de migrações ou invasões bárbaras dentro do Império Romano. Havia uma centralização do Império Romano e esta centralização foi fragmentada por conta exatamente da invasão destes povos. Outra característica importante é a ruralização, ou seja, aquela sociedade urbanizada passou a dar lugar agora a uma estrutura rural. A população, inclusive, se desloca da cidade para o campo, naquilo que nós chamamos de um êxodo urbano. É isso que vai, aos poucos, construindo este fenômeno que nós vamos chamar de feudalismo, que é o modo de produção da Idade Média. Houve também a formação de alguns impérios numa tentativa de restabelecer a unidade política da Europa Ocidental, como, por exemplo, o Império Franco. Contudo, essas tentativas não alcançaram seu objetivo final. É preciso também perceber a alta religiosidade dentro do Império Romano, que era cristão, e agora fragmentado, também esta religiosidade cristã se mantém na Europa feudal. A respeito dos impérios medievais, nós podemos encontrar o Império Carolíngio, o Império Bizantino e o Império Muçulmano. Bem, eu tratarei com vocês especificamente do Império Carolíngio. O Império Bizantino e o Império Muçulmano ficará a cargo do professor Alexandre. A questão da religiosidade também é muito importante, porque essa religiosidade ela é oriunda exatamente da Igreja Romana. Esta Igreja Romana, vocês devem lembrar, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando nós falamos do Império Bizantino, por sua vez, nós falamos da Igreja Ortodoxa. E quando nós falamos do muçulmanismo, falamos da religião chamada islâmica. Em relação à Igreja Romana, é preciso também entender que ela é cristã, e enquanto cristã, possuía um corpo doutrinário específico. Mas dois elementos são muito importantes para caracterizarmos esse período, que é o combate às heresias, assim como também o combate aos infiéis. Esse assunto nós podemos também observar dentro da Idade Média, chamada de Baixa Idade Média, do século X ao século XV. A presença da igreja ainda era muito forte. Os membros do clero tinham uma autoridade e uma respeitabilidade muito grande diante da sociedade, apesar de haver entre eles uma série de corrupções eclesiásticas. Alguns eventos são muito importantes na Baixa Idade Média, como, por exemplo, as famosas Cruzadas, que também serão tratadas por nós um pouco mais adiante. Já no período áureo e apogeu do feudalismo, nós temos o renascimento comercial, assim como também o renascimento urbano. O que é interessante que os elementos que foram representantes do apogeu do feudalismo também trouxeram consigo os germes que vão deteriorá-lo e levá-lo à crise e, posteriormente, à sua derrocada final. O crescimento urbano, ou o renascimento urbano, representou, na realidade, um crescimento demográfico, ou seja, o aumento das populações, rebeliões populares, e nós tivemos também o episódio da peste negra, a peste bubônica. Todos esses ingredientes acabaram levando, ao final da Idade Média, no século XV, o feudalismo a uma situação de colapso. E esse colapso acabou encontrando o seu contraditório num novo modelo econômico produtivo e uma nova organização social e política que se estabelecia. Estou falando do Estado centralizado moderno, ou absolutismo monárquico, e também estou falando do mercantilismo, ou ainda o capital mercantil ou capital comercial. Mas isso nós veremos num próximo assunto.